Irmãos, ontem eu estava na minha casa falando assim: Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer enviar para o teu povo nessa manhã? E Deus, Ele falou algo muito forte no meu coração, e a palavra foi restauração. É muito importante a gente entender o que é a restauração, porque hoje muitas pessoas acham que é suficiente a gente vir assistir um culto numa igreja de 1h30, esse é o contato que elas têm com Deus durante toda a sua semana. E o contato com Deus, Ele quer um relacionamento comigo e com você, e esse relacionamento tem que ser diário. Sabe, a gente, quando é casado, a gente vê o nosso marido, a nossa esposa todos os dias. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos falar com Deus todos os dias, porque Ele é o nosso perfeito amor. E às vezes as pessoas vêm para um cultuar a Deus, é tão rápido, 1h30, e não conseguem se entregar, porque a mente está tão confusa, tantas preocupações. E hoje nós temos uma batalha travada com o celular, porque tem muitas pessoas que estão viciadas com o telefone. Você vê, vai ao banheiro, leva o telefone, vai comer, está com o telefone. E eu tenho que me policiar também. Então nós precisamos entender que os nossos momentos com Deus, eles são de intimidade, é só você e Ele, o papo é reto com Deus e mais ninguém. Porque quando nós não nos dedicamos a Deus com qualidade, a gente vai ficando fraco. A nossa carne, ela vai ganhando muita força, e o nosso espírito vai ficando muito desligado. E como nós vamos enfrentar as batalhas do dia a dia nessa terra, porque o mundo está perverso, se você estiver carnudo, igual um pedaço de alcatra? Não podemos. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque há uma batalha dentro de nós, que é a luta da carne com o Espírito de Deus. Eles militam um contra o outro, e nós precisamos alimentar o nosso espírito. Isso me lembra como estava o povo de Deus lá no tempo do profeta Ezequiel. Deus, Ele sempre quer salvar, Ele sempre quer resgatar, Ele sempre quer levantar o caído. Mas o que acontece? O povo de Deus naquele tempo, Deus havia mandado tantos profetas para avisar, alertar que eles não estavam num caminho certo, que eles estavam se afastando de Deus, para exortar. E eles estavam como para os profetas? Nem aí para Deus. Só que quanto mais você se afasta de Deus, mais fraco você está. Daqui a pouco você não está só pecando, você já está no fundo do poço. E aquele povo foi parar onde? Na escravidão. Porque às vezes a gente fala assim: não quero servir a Deus, não, porque eu quero ser livre. Livre é quem serve ao Senhor, porque você faz aquilo que é bom. Longe de Deus, a gente só se arrebenta. O livre-arbítrio é uma furada. Você fica vulnerável a tudo aquilo que pode te escravizar e acabar com a sua vida. Mas aí Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso. Ele sempre dá uma oportunidade. Nós temos que vigiar, porque são muitas as oportunidades, mas nós não sabemos quando será a última. E aí Deus faz o quê? Ele levanta um profeta. Mais uma vez, Ezequiel. Lá em Ezequiel 37, Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. O que é a mão do Senhor? Veio sobre Ezequiel o poder de Deus, a unção. Ezequiel é levado dentro de uma visão, guiado por Deus. E naquela visão, Ezequiel, ele para no meio de um vale. E quando ele olha ao redor, ele vê um monte de ossos espalhados por todos os lugares. E aqueles ossos representam o povo de Israel, o povo de Deus. É como o Senhor estava vendo o seu povo naquele tempo. Eles estavam mortos. E olha que interessante, Deus fala para Ezequiel andar ao redor dos ossos. Por que Deus fala para andar ao redor? Isso é para lembrar você e eu de que quando Deus enviar para perto de você uma pessoa que está morta espiritual, uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que se desviou, que caiu, não pisa no teu irmão, não. Se Deus colocou ele para perto de você, fica ligado em Deus, porque o Espírito Santo tem algo para fazer nessa vida. Por isso que nós precisamos fazer a vontade do Pai, porque Deus, Ele é Espírito, e é necessário que nós o adoremos em Espírito e em verdade, e direcionado pelo Espírito, para levantar os nossos irmãos, para fazer aquilo que Deus tem como propósito na minha vida e na tua. Aquele povo precisava, sabe de quê? Restauração. E eu pergunto, quem é o maior restaurador
do universo. É o Senhor, é o nosso Deus, é Ele o maior restaurador. Mas Deus, Ele tem suas ferramentas de restauração. E muitas vezes o povo de Deus, ele se esquece disso. Qual foi a ferramenta que Deus usou para restaurar o seu povo através da vida de Ezequiel? Vamos descobrir? Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro instrumento para que alguém que está morto volte a viver. E depois ele continua: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Espírito Santo, ele conclui a obra dentro de nós. Então Deus, ele fala para Ezequiel: profetiza a carne, profetiza tendões, profetiza. E ele vai profetizando sobre aqueles ossos que estavam secos. E aquele corpo volta a ter vida. Aquele corpo volta a ser formado. Mas o passo final acontece, eles só são verdadeiramente vivificados quando o Espírito de Deus entra. E Deus fala para Ezequiel: profetiza agora ao Espírito. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E sabe o que aconteceu? Eles viveram. Eles não só viveram, como o Espírito os colocou de pé. Lá no início desse processo, dessa visão, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, será que esses ossos, eles podem voltar a viver? E Ezequiel responde: ah, Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Qualquer ser humano carnal que tivesse aquela mesma visão ia dizer: claro que não, isso aqui é um cemitério de ossos, não tem vida nesse lugar. Mas como Ezequiel era alguém que conhecia o poder de Deus, ele falou: Senhor, tu sabes. Talvez você está aí na sua vida nesse momento, olhando para a tua empresa que está quase falindo. E eu te pergunto: será que tem jeito para a tua empresa? Será que tem jeito para o teu filho sair daquelas drogas? Será que tem jeito para o teu casamento ser restaurado? Deixa eu te falar uma coisa: Senhor, tu sabes. Porque se Deus, ele colocar a mão nessa situação, ele traz de volta a vida daquilo que aparentemente já até morreu. Mas por isso que nós, como servos de Deus, nós não podemos ter uma visão humana. Deus nos convida a olharmos com visão espiritual. E olha que Deus, ele usa Ezequiel para profetizar. Deus sempre vai usar uma boca aqui na terra. É por isso que Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. E essa é a função da igreja na terra, é ser instrumento de Deus para lançar a palavra. Porque não somos nós, os pastores, os evangelistas, os missionários, nós somos apenas um instrumento de Deus. Mas a palavra, quando sai da nossa boca, que não é nossa, mas que é a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E alguém, quando escuta a palavra de Deus com um coração que tem boa vontade, quebrantado, vem o Espírito Santo e entra naquela vida e faz uma transformação. É o poder de Deus. Deus, o grande restaurador, e a palavra e o Espírito Santo são aqueles que trazem de volta à vida aquilo que aparentemente está morto. Talvez você conheça alguém tão rebelde, mas quando ele ouvir a palavra e o Espírito Santo entrar, ele vai voltar à vida. Porque nós, quando pessoas elas caminham na terra e elas não querem saber de Deus, não têm Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, vivem totalmente afastados, eles vivem na terra, é um corpo caminhando pelas ruas e vivendo uma vida carnal. Dentro deles há uma alma, e essa alma é onde ficam as nossas vontades. Mas o espírito de quem está longe do Senhor e ainda não recebeu Jesus, o espírito dessa pessoa está morto. E é assim que Deus olha para as vidas que vivem longe dele, como um vale de ossos secos. Mas quando uma pessoa, ela recebe Jesus como Salvador da sua vida, aquele espírito que estava morto, ele se une ao Espírito de Deus, e essa pessoa passa a viver uma vida, a verdadeira vida em Deus. Amém? E é isso que nós precisamos entender.
Talvez você está aí, você é até crente, você tem a sua igreja, você congrega, mas você está tão desanimado, você está tão entristecido. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o momento de você dobrar o teu joelho aí agora e falar com o Senhor: Pai, assim como tu fizeste naquele vale de ossos secos, restaura a minha vida, restaura a minha comunhão contigo. Porque quando o Espírito entrou naquele povo e eles foram avivados, eles ficaram de pé. Essa é a vontade de Deus. Deus não te quer prostrado, Deus não te quer caído, Deus não te quer entregue a essa ansiedade, a essa depressão. Deus, Ele quer te levantar para que o teu rosto tenha um semblante daquele que carrega o Espírito de Deus, para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor, Ele quer te levantar nessa manhã, por isso Ele te trouxe essa palavra. Ele quer restaurar não só a tua vida, mas a tua casa, os teus sonhos, o teu ministério. Talvez vieram coisas que te abalaram, te entristeceram, você não consegue mais nem falar de Jesus, você não tem forças para orar, é porque você está fraco, mas o Senhor é Ele que vai te levantar, Ele que vai te levantar e fazer com que você volte a brilhar. É Ele que vai arrancar a tua filha desse quarto. É Ele que vai tirar esse mal que bota teus filhos em depressão. A comunhão dentro da tua casa pode ter acabado. Você olha para um lado e para o outro, só tem guerra. Ninguém se olha mais, ninguém toma mais um café reunido na sua casa. Deus, Ele está hoje derrubando essa guerra dentro da sua casa e trazendo restauração. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu te convido a vir participar de um culto em memória ao nosso Senhor hoje. Mas não deixa para se ligar quando chegar na igreja, não. Já saia de casa profetizando, porque Deus quer usar a tua boca na terra. O culto vai ser uma bênção. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai transformar a minha casa. O Espírito de Deus vai ser soprado. Senhor, sopra o teu Espírito na minha casa, na minha parentela, nos meus irmãos em Cristo. Porque quando o Espírito de Deus sopra, irmãos, o enfermo é curado, o endemoniado ele é liberto, porque foi para isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo libertar, verdadeiramente seremos livres. Creia, tão somente creia, que Deus ele é fiel para mudar toda a história. Bota um sorriso nesse rosto. Isso. Quero ver toda a igreja sorrindo, alô Caxias, todo mundo sorrindo. Sabe por quê? Porque Deus está soprando o Espírito aí. Você está recebendo na sua casa. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas falando assim: nossa, eu assistindo, eu me arrepiei toda. Sabe por quê? Porque o arrepio é o termômetro do mundo espiritual. É o Espírito dizendo: eu estou te visitando, eu estou soprando nas tuas narinas, te dando vida. Porque Deus não é Deus de caídos, Ele é Deus que levanta os seus. E nós não seremos como aquele povo de Israel no tempo de Ezequiel. Nós vamos dar ouvidos ao Senhor, porque Deus ele quer levantar a igreja dele. Não estou falando de denominações, não, estou falando da igreja do Brasil, desta nação, porque há muita gente nessa nação precisando conhecer o Senhor, e Deus está levantando você, jovem, você que é a nova geração de adoradores. Pode uma geração que se perdeu, mas você é a geração escolhida. Deus conta com você, então abre o seu coração, se una na igreja, para que Deus faça aquela obra linda que Ele já tem o propósito. Ah, mas talvez você anda muito entristecido porque teu relacionamento com teu pai não é bom, teu relacionamento com a tua mãe não está tão bom, você não tem paz na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Antes que você, jovem, fosse gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Porque uma mulher grávida, ela fica imaginando: ai, como será o meu bebê? Como será o rosto dele? Fica imaginando qual vai ser a cor dos olhos, a cor da pele, como será o cabelinho. Só que Deus já sabe tudo, antes do ventre. E Deus ele já te projetou, Ele já escreveu toda a tua história, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Então volta para os braços do Senhor, porque fazendo a vontade de Deus, nem todos os dias serão fáceis, mas Deus ele vai estar contigo em todo o tempo.